E aí, galera, beleza? Agora a gente vai dar continuidade à nossa aula e a gente vai falar sobre componentes de forma exclusiva e específica, tá? Aí, inclusive, a gente já vai botar a mão na massa e fazer o nosso primeiro componente, tá? Bom, eu já montei aqui a minha estrutura do que a gente fez na última aula, tá? Já dei run nesse projeto, tá? Que eu nomeei ele de de React Next.js. Eu vou até abrir ele aqui enquanto isso. Mas para vocês verem essa estrutura que já está sendo montada aqui, o que foi que eu fiz, né? Eu basicamente criei uma aplicação Next. Por quê? Porque é justamente para a gente poder dar seguimento em tudo que foi mostrado pela própria documentação do React, tá? Eles recomendam que a gente utilize um framework, então eu optei por utilizar um framework. Mas nesse momento da aula, vocês podem utilizar o framework que vocês quiserem, não precisa ser Next. E também vocês podem utilizar o Vite, tá? Então fica a critério de vocês, sintam-se à vontade para fazer o que vocês bem entenderem. Bom, eu vou entrar aqui na pasta src e dentro dela eu vou ter a pasta app, tá? src significa source, tá? Dentro dela eu vou entrar na pasta app, onde vai ter o meu Five Icon, vai ter o global, vai ter meu layout e vai ter o meu page, tá? Esse global aqui é justamente todo o CSS que vai ser pego, né, em todo o meu layout, tá? E aqui são justamente meus dois retornos de TypeScript. No caso, eu selecionei em TypeScript. Se você quiser, pode deixar é, em JavaScript mesmo, não tem problema. Principalmente para essa aula, não tem problema algum. Mas eu aconselho que a gente comece a trabalhar com TypeScript porque é justamente o que é mais buscado no mercado de trabalho, porém não tem problema. Eu vou tentar o máximo possível trazer tanto TypeScript como JavaScript também nesse curso. Então a ideia é justamente a gente tanto trabalhar com o TypeScript, como mostrar como seria a versão em JavaScript, para justamente a gente ir trabalhando. Obviamente, a gente vai ter um momento onde a gente vai ter que realmente separar o TypeScript do JavaScript. Assim, nas aulas não vai ter como ficar dando os dois conteúdos, até porque vai tornar algo muito confuso, mas a gente vai tentar o máximo possível andar com os dois lado a lado para justamente para aquelas pessoas que nunca trabalharam com TypeScript aprenderem a trabalhar com TypeScript também. Beleza? Bom, essa page, tá? Ela tá renderizando todo o conteúdo do meu arquivo Next, tá? Eu quero dizer essa página aqui, na realidade. Eu até me prolonguei demais do que eu tava falando. Mas, basicamente, ela tá renderizando essa página aqui, tá? Bom, como a gente vai trabalhar já com componentes, eu acho que nada mais justo do que a gente começar a olhar essa página aqui como componentização também, tá? Como a gente deveria fazer. Aqui seria um componente, por exemplo, aqui seria outro, que seria tudo importado dentro desse gigantesco aplicativo, tá? Nessa página aqui. Então, vamos trazer um pouquinho desse lance de componentes agora, para a gente começar já a nossa primeira aula com um pouco de componentes também, de fato. Bom, eu vou entrar nessa página Pages aqui, na sua pode estar app, ou pode estar até Pages também, não tem problema, mas enfim, eu vou acabar deletando aqui, tá, o conteúdo que está dentro dessa pasta, e eu vou dar início a o básico, né? Primeiramente, a gente tem a opção de quando a gente fala, né, de ou melhor, quando a gente fala sobre React, a gente tem várias formas de a gente criar um componente, tá? A gente pode criar ele com uma function, tá? Que a gente chama isso aqui de componente funcional ou eu vou até botar aqui com barrinha, porque fica melhor, né? Functional components, que seria basicamente o componentes funcionais ou componente funcional. Fica a seu critério, né? Obviamente é a tradução direta do conteúdo. Ou a gente pode também fazer por class, tá? Essa forma de class é um pouco legada, tá? Que seria class components. Eu diria que ela é um pouco legada porque ela não é muito utilizada hoje em dia. Inclusive no nosso curso a gente não vai trabalhar com ela, tá? Mas eu vou tentar. Opa, eu botei components. Ah, tá certo. Componentes de classe. Mas eu não vou trabalhar muito com ela,
Mas mesmo assim eu vou tentar trazer ela justamente porque no mercado de trabalho você pode se deparar sim com algumas empresas que acabam utilizando isso aí por ter um sistema um pouco mais antigo ou por trabalhar com um cliente que tenha essa forma de criar componentes, tá? Mas bom, você tem essas duas formas aqui. Eu vou selecionar justamente a de função, tá? E a gente já vai começar por ela mesmo, justamente porque ela é a forma mais prática de a gente trabalhar. Se eu salvar aqui do jeito que está aqui vazio, vai começar a aparecer um monte de erro, tá? É normal, até porque a página, ó, ela tá aqui sem nada. Principalmente ela já me acusa aqui, ó. Ela não tem um default export. Já que ela já está me acusando isso aqui, eu já vou começar a comentar um pouco por alto de como é que funciona importação e exportação. Mas pode ficar tranquilo que eu vou criar uma aula somente para a gente falar sobre isso, tá? Mas basicamente todo componente que você cria no React, você precisa tanto exportá-lo quanto importá-lo. O que eu quero dizer com exportar? Você vai exportar ele para uma outra página, por exemplo. Então, eu crio um componente e eu tenho que exportar ele para dentro de uma outra pasta. Então, eu exporto ele da página que eu criei. Vamos supor que eu tenha criado esse componente aqui na página page. Ou melhor, já vamos fazer o seguinte. Já vamos começar a fazer a brincadeira, tá? Então a gente começa com function. Eu estou dando o nome desse componente de page, tá? Então a gente coloca aqui, é literalmente fazer uma função, tá? Então a gente tem que colocar os parênteses aqui, abrir chaves, tá? E a gente tem que fazer um return aqui nesse caso, porque eu estou fazendo um componente aqui de é, de HTML, basicamente, né? Vocês vão ver que a estrutura é bem parecida, e vai ficar até mais fácil de vocês entenderem. Mas aqui a gente está vendo que é uma estrutura JavaScript, basicamente, mas aqui é onde entra o HTML, como eu estava falando na última aula. Então aqui eu vou entrar com uma div, tá? Onde eu vou colocar dentro dessa div um H1, tá? Para a gente manter o padrão sempre de utilizar um H1. Eu vou até... Não, eu vou sim. Eu vou criar um class name aqui, só pra gente colocar um conteúdo logo dentro. Eu só estou utilizando esse class name com esse, por exemplo, text 2xl. Isso aqui é tudo do Tailwind, tá? Quando eu criei toda a estrutura do Next aqui, eu fiz isso. Mas eu vou fazer o seguinte, eu realmente não vou dar continuidade com isso aqui, mas se por acaso você utilizou o Next e você instalou o Tailwind, vai testando. É só você ir no site do Tailwind e lá vai ter toda uma estrutura para você começar a aprender e aplicar. É basicamente, é bem parecido com o CSS. Se você já mexeu com o Tailwind, você vai ter uma família, ou melhor, se você já trabalhou, porque eu imagino que você está assim nessa aula, você já deve ter trabalhado com CSS, então você vai ter bem familiarizado com basicamente a estrutura, tá? Bom, eu vou criar um Olá Mundo aqui, básico, como geralmente todo mundo faz. Vou criar um parágrafo e vou botar aqui algum texto qualquer. Beleza, criei essa estrutura aqui. Se eu salvar essa estrutura, tá vendo que começou a dar erro novamente. E é normal, tá, pessoal? É normal que dê erro. Até porque não foi exportado. Tá entendendo? A gente não exportou nada. Então é basicamente essa aqui a estrutura, tá? Então eu vou criar aqui um export default. Porque é justamente o que ele está me pedindo, ó, uma exportação padrão. Então eu estou fazendo exportação padrão do que? Do meu componente page, certo? Fiz essa exportação. Quando eu voltar aqui, olá mundo, algum texto qualquer, que é justamente o que a gente está colocando aqui, tá legal? Também a gente tem outra forma de a gente fazer esse componente, tá? Como? Cara, da mesma forma que a gente trabalha com o JavaScript, a gente tem a função normal, né? Como a gente criaria. Mas a gente também tem uma outra metodologia de fazer também funções no JavaScript, que é justamente utilizando arrow functions. Então, aqui a gente também pode utilizar sim as arrow functions a nosso favor, para poupar também um pouco de trabalho, né? Caso você já tenha aprendido a utilizar e você geralmente acaba utilizando bastante arrow function, se sentir à vontade, não tem problema. Você pode sim, eu vou até copiar esse conteúdo aqui e vou jogar ele aqui. Esse aqui eu vou apagar, ou melhor, vou deixar ele comentado porque daí fica mais fácil de a gente visualizar depois. Mas aqui, ó, eu comentei e a gente mantém o Olá Mundo algum texto qualquer. Só para mostrar que realmente é o mesmo, eu vou botar aqui algum texto qualquer 2. E quando eu voltar aqui, algum texto qualquer 2. E isso é bem interessante. Por quê? Porque a gente começa a perceber como a gente pode trabalhar isso aqui, tá legal? E
eu vou retornar justamente a questão do import e do export. Eu só vou criar só um conteúdozinho aqui e eu já mostro a vocês como é que tá ficando, tá? Pronto, pessoal. Seguinte, eu criei aqui um outro conteúdo, tá? Eu tive muita criatividade, né? Mas acabei criando o Page 2. Mas bom, como é que vai funcionar isso agora a partir desse momento? Vocês podem ver que a estrutura é praticamente a mesma, tá? A única coisa que eu coloquei foi o Olá Mundo 2. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar esse Olá Mundo 2 para Page 2. Porque daí fica mais fácil de a gente identificar o que que é Page 2. E eu vou mudar aqui de Olá Mundo para Page 1. Tá? Então, como é que a gente faz toda aquela estrutura de import e export do que eu estava falando, né? Eu tinha falado a princípio sobre o export, a gente já está fazendo export aqui desse conteúdo, tá? Lembrando que ele está dentro dessa pasta SRC, mas é por opção minha, porque se eu quisesse, eu poderia sim criar uma outra pasta e fazer toda uma estrutura, mas isso a gente vai deixar mais para frente, é claro. Mas, contudo, eu já vou começar a trabalhar um pouco com import e export já agora, já para mostrar a vocês quão poderoso é essa questão de componentização. Por que eu estou falando isso? Porque a gente consegue fazer estruturas dentro de outras estruturas. Então, eu consigo pegar componentes e colocar ele dentro de outros componentes. Então, agora nesse momento eu vou realmente apagar esse conteúdo aqui. Eu vou manter esse const page e aqui a gente já que a gente tem outro modelo aqui de function também, não tem problema. Vou deixar aqui apagado, mas aí é onde a gente vai realmente importar de fato. Tá, primeiramente a gente vai fazer o import, tá? Que é justamente pegando o conteúdo que foi exportado da page 2 para aqui para essa página. Então eu vou fazer o import. Logo em seguida, eu já vou entrar aqui com o meu page 2 em maiúsculo, tá? Aqui ele me trouxe o page 2 em maiúsculo. Porém, o correto seria o page sem o maiúsculo. Por mais que ele esteja me acusando aqui de estar com problema, de estar com erro, a forma correta é essa daqui. Até porque a minha página se chama page 2. É porque na hora que eu estava fazendo toda a estrutura de pastas aqui, eu tinha criado a pasta com P maiúsculo. Então ele ficou salvo aqui no meu image, é, ele com o P maiúsculo. Mas o certo é page 2, porque ele está puxando da pasta page 2. Fechou? Então, a gente fez o import da page 2, que foi justamente o conteúdo que a gente está exportando. Mas vamos lá, page 2, certo? Já está aqui importado. Como é que a gente vai fazer agora para ela aparecer aqui junto com os demais conteúdos? Eu vou vir aqui, vou dar um enter aqui nesse minha estrutura HTML, vamos botar assim, né? Para facilitar aí a compreensão. Vou fazer um, vou dar um espaço aqui e vou puxar ela. Como? Dessa seguinte forma, como se eu estivesse montando uma estrutura HTML mesmo. Aqui eu vou fechar nele mesmo. Então, percebeu que quando a estrutura não estava pronta, não estava 100% feita aqui, o import page 2 ele fica cinza. Mas quando eu coloco ele dentro da estrutura e eu chamo, agora ele fica com a coloração igual, tá? Isso é do meu editor de texto, que no caso é o VS Code. Se você estiver utilizando, vai ser mais ou menos essa estrutura, mas geralmente a maioria dos editores de textos, eles respeitam essa estrutura, tá? Mas vamos lá. Salvei. O que que a gente espera agora? O que a gente espera é que seja page 1, algum texto qualquer, e page 2 dentro de um H1, né? Mesma estrutura, basicamente. Então eu vou vir aqui e o que que temos? Vamos lá. Page 1, algum texto qualquer 2 e page 2. Se eu vim agora aqui e mudar esse page 2, mudar para componente 2. Se eu retornar, agora ele está com o nome de componente 2. E lembrando, não mudei nada na estrutura da página principal, digamos assim. Ela continua a mesma. O que eu mudei foi na page 2. Se eu quiser vir aqui, eu vou vir aqui, ó, componente página 1. Vamos botar assim. Ele muda componente página 1, que é justamente aquela ideia que eu estava trazendo do carro. Se eu mudar essa estrutura, se eu trocar aqui o pneu, certo? Se eu trocar o pneu aqui, a estrutura em si não modifica em nada, né? Estrutura em si que não modifica em nada. Porém, o resultado final faz aquela pequena alteraçãozinha assim. Tá legal? Bom, eu vou finalizando por aqui essa aula de componentes. A gente já fez bastante coisa agora.
fez nosso primeiro código, né? Deu para ter uma visão boa sobre o que que é componente, como é que eu faço essa componentização, né? Um componente dentro de outro, para justamente fazer uma criação. Eu acho que já dá para ter uma pequena noção de como é que as coisas vão funcionar a partir de agora. Então é isso. Até a nossa próxima aula.